Relato 9. Era sempre uma pessoa paradisíaca. Vários fatos ocorreram depois que nos mudamos para Tamagawa. Meixo-sama passou a ser vigiado pela delegacia de polícia local. Gostaria de relatar uma passagem interessante que ocorreu. Visto que a área ocupada pela propriedade em Tamagawa era bastante extensa e chamava a atenção, o delegado da polícia local veio nos dar boas-vindas bem cedo de manhã. Naquela época, Meixo-sama acordava um pouco mais tarde, e nesse dia ainda estava descansando. Então a pessoa que atendeu à autoridade disse que Meixo-sama estava dormindo e dispensou-o sem maiores formalidades. Esse fato fez com que o delegado se ofendesse, pois viera especialmente cumprimentar Meixo-sama e sentiu-se tratado com desconsideração. Obviamente, essa não foi a única razão, mas esse incidente e outros que ocorreram posteriormente nos causaram vários aborrecimentos durante o período em que moramos em Tamagawa. Em 1937, a coexistência da atividade religiosa com a terapêutica foi proibida e, sem opção, tivemos que nos restringir à segunda. Nosso trabalho passou a ser considerado uma terapia milagrosa. Com o transcorrer dos dias, aumentou o número de pessoas que nos procuravam e essa situação alcançou seu auge no final de 1940. Havia assistentes e ministros que auxiliavam, mas como o número de pessoas ultrapassava mais de 100 por dia, frequentemente não tinha tempo nem mesmo para almoçar, tornando-se assim um cansativo trabalho físico e mental. A fadiga se estampava no rosto de Meixo-sama a cada dia, o que me causava profunda preocupação. Em um final de tarde, ao regressar do Fujimitei, ele foi servir-se de saquê, mas após o primeiro gole empalideceu e sofreu uma isquemia cerebral. Enquanto eu pensava em uma maneira de aliviar o ritmo de suas tarefas, feliz ou infelizmente, começaram a surgir indícios que levariam à proibição da prática terapêutica. Pensando nessa possibilidade, Meixo-sama se antecipou e decidiu parar com tudo antes que chegasse uma ordem judicial. Ele então entregou à delegacia de Tamagawa uma carta que comunicava a interrupção de suas atividades. Os policiais a receberam sem disfarçar a surpresa. Eu sentia que era uma época de grandes mudanças, extremamente providencial tanto para a sua saúde quanto para a expansão que ocorreria daí por diante. Todavia, no que dizia respeito ao aspecto financeiro, podemos dizer que foi um duro golpe. A residência em Tamagawa havia sido adquirida com dinheiro de um empréstimo, e ao assinarmos o contrato de venda, descobrimos que o proprietário havia firmado outro contrato com o Sr. Goto, o que gerou um processo judicial. Com isso, tivemos que fazer um depósito em juízo e o processo se prolongou até alguns dias antes da ascensão de Meixo-sama. A esposa do Sr. Goto e eu nos encontrávamos ocasionalmente em alguns eventos e éramos próximas. Creio que a contenda se prolongou devido ao fato de ambos os maridos serem teimosos e não terem cedido. Como todos sabem, o pote de glicínias de Ninsei Nonomura acabou ajudando a reconciliá-los. Com isso, o longo processo judicial chegou ao fim e nasceu um relacionamento amistoso entre as famílias. Pouco tempo depois, após ter deixado tudo esclarecido e solucionado, Meixo-sama ascendeu. Voltando ao assunto principal, após interromper suas atividades em Tamagawa, Meixo-sama passou a formar novos terapeutas e a pintar imagens de Kannon com a fundação da Associação dos 100 Kannon. Geralmente, quando conseguia terminar o trabalho pela manhã, saía à tarde para um passeio. Caminhávamos juntos pela bela região de Musashino, localizada às margens do rio Tamagawa, e dependendo do dia, decidíamos que direção tomar. Durante tais passeios, ele falava sobre as construções futuras que realizaria. Para Meixo-sama, que era sempre otimista em relação ao futuro, as adversidades eram insignificantes. Entretanto, na realidade, ele até tinha sofrimentos e aflições.
mas como de costume jamais tocava em assuntos negativos. Eu acho que ele era realmente um ser celestial. Qualquer pessoa comum reclama ou lamenta por algo que já passou, mas por ser paradisíaco, diferenciava-se de todos. Nesse ponto, penso que nós deveríamos seguir seu exemplo. Extraído do livro Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1, página 57. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.